E aí, pessoal, olá a todos, aí tudo bem? Como vocês estão? Então vamos lá, pessoal, vamos então ver a segunda parte de como iniciar aula de logaritmo. Então vamos ver como é que é. E na primeira parte, foi mencionado assim, alguns problemas de aplicação e que nós vamos fazer a resolução desses problemas. Só que a gente vai fazer o seguinte, combinar o seguinte, né? Vou fazer o desenvolvimento de cada problema, problemas que nós encontramos no dia a dia, para poder o aluno saber que quando ele aprende logaritmo, não é aprender daquela forma convencional, que o professor coloca ali no quadro, ele vai lá vamos lá, inicia a aula de logaritmo, como qualquer outro assunto de matemática, entendeu? Então, o que que acontece? Quando ele vai iniciar o assunto de logaritmo, vamos dizer, se ele for fazendo aquele método tradicional que é feito, vamos fazer definir logaritmo, aí ele coloca lá a definição de logaritmo, aí coloca lá conceito, definição, usa toda aquela expressão algébrica numérica, vamos dizer assim, que coloca, aí vai colocar logaritmo, aí vai botar o b na base a, que é igual a x, aí pode pegar a conversão do logaritmo para poder ir para a forma exponencial, que é a elevado a x igual a b. Então, o que que acontece? Vamos dizer que se for feito dessa forma, seguindo o método tradicional, seguindo esse método de muitos anos de querer dar a definição primeiro, então digamos que a forma como a inovação do ensino está de uma forma tão assim, o ensino está tão evoluído de uma forma que tem que se adaptar aos moldes, né, de questões de vestibular e de concurso que estão cada vez mais contextualizados, estão cada vez mais colocando muita coisa prática e quando você olha um problema ali, quando você vê um problema, você não tem nem ideia de que aquele problema se trata de logaritmo. Então, o que que acontece? O ideal é você fazer uma aula, isso na visão segundo a visão do espaço docente-aprendiz, tá? Que ele adota os dois métodos, né? Que é a introdução motivacional e interdisciplinaridade. Então, quando você usa o método da introdução motivacional, vamos seguir o sentido inverso, como eu havia falado na primeira parte do vídeo, que você começa primeiro com uma aplicação, várias aplicações que se vê no dia a dia, que a gente vê muito na, em diversas áreas, né, como na química, como na geografia, como na própria matemática mesmo, né, quando você vê também na parte de medicina, como foi dito lá na primeira parte, então nessa segunda parte estou só fazendo um resumo para vocês verem como é que é. Então, o ideal é você primeiro apresentar situações práticas sem revelar que o que é logaritmo, não revele ainda o assunto de logaritmo. Primeiro apresenta os problemas ali, que são feitos, né? E esses problemas eles vão ser apenas montados a resolução, eu vou parar eles ali, que a gente vai ver, né? Vou parar a resolução ali, vou só ficar na montagem. Eu não vou prosseguir com os cálculos, porque o objetivo, né, das minhas videoapresentações que eu faço é para você dar a dica de como você inicia a aula. É uma dica de como você inicia uma aula de logaritmo de uma maneira mais assim que você vê na parte muito prática. E isso faz o aluno aprender. E depois é que você define o que é logaritmo, né? Usando aquele conceito de definição, como eu havia falado, né? Logaritmo. Aí, gente, ó, isso acontece porque aí vamos parar de resolver o problema, a gente para ali, deixa o cálculo no meio, né? Eu vou mostrar para vocês como é que é, só dando aqui uma introdução de como vai ser, tá? Pronto, então o que que acontece? Mas antes disso eu preciso fazer uma retificação da primeira parte em relação a ser dado, assim, falado por extenso, porque o que que acontece, né? Eu tenho que fazer uma correção que é o seguinte: na primeira parte do vídeo, para quem viu a primeira parte, vai reparar que eu cometi umas falhas, né? Qual foi a falha que eu cometi? Porque assim, quando eu escrevi uma coisa e falei uma outra coisa, do tipo, eu falei assim, 2x, não é 2x, é 2 elevado a x. Tem momento que eu falo 2x, tem momento que eu falo 2 elevado a x, então temos que consertar esses erros, porque 2x e 2 elevado a x são diferentes.
São coisas completamente diferentes. Então, qual foi o erro que eu cometi? O erro que eu cometi foi o seguinte, quer ver? Eu vou botar aqui para vocês só, para vocês verem como é que é. Eu vou vendo, por exemplo, na apresentação, na primeira parte, vamos lá, vamos fazer a retificação. O que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 elevado, aqui ó, elevado a x, tá lá. Eu fiz isso, ó, 2 elevado a x, aí coloquei 8. Tá lá, aí eu coloquei aqui 8. Aí, no outro eu coloquei assim, ó, 2 elevado a x igual a 5. Tá lá, eu fiz isso aqui. Só que acontece, o erro que eu cometi foi o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui outra caneta. Ó, o erro que eu cometi foi o seguinte, né? Eu cometi em termos de nomenclatura, de falar por extenso. Porque em vez de eu falar 2 elevado a x, eu falei 2x, né? Porque 2x é assim. Quando você fala 2x é aquele 2 vezes x, né? Quando você tem aqui, ó, 2x. Tá lá. Quando você vê aqui, ó, 2x é diferente de 2 elevado a x. Só que aqui eu falei, como a gente está tratando de um assunto que leva forma exponencial e forma logarítmica, né? Eu falei 2x, mas não é. É 2 elevado a x. É só esse erro, tá? Então, vamos ver, só esse erro no modo de falar. Mas, agora, tem um outro erro que eu cometi que foi o seguinte, né? Foi só porque foi um erro só de supressão de um número, né? Foi naquela parte de 3 elevado a x menos 6, né? Quando eu fiz assim, ó, por exemplo, eu botei assim, 3 elevado a x, né? Aí eu fiz assim, ó, 3 elevado a x menos 6, aí eu botei aqui, aí se for, não sei se foi 27 ou 28, mas aí eu tenho que revelar a primeira parte. Aí vamos ver, eu coloquei aqui 27, um exemplo só. Tá lá. Eu coloquei aqui 27, né? 27. Só que depois, quando eu escrevi, né? Representando a outra equação exponencial, eu fiz assim, ó. Eu peguei 3, tá lá, ó. Eu botei assim, 3. Aí eu botei x, ó. Eu botei x só. Eu esqueci de botar o menos 6. Ficou 3 elevado a x. Aí eu botei 28. Porque eu tive que colocar o menos 6 aqui para fazer uma comparação com esse aqui, ó, com esse aqui de cima, na hora de saber se eu tinha que aplicar equação exponencial ou aplicar logaritmo, tá? Então foram esses erros que eu cometi. Então, quem vai ver o vídeo, né, na primeira parte, vai ver que eu que eu tive essas falhas, né? Mas, enfim, né, são coisas que acontecem. Então, vamos ter mais cautela, né? Principalmente quando a gente for resolver os problemas. É só na parte de você mencionar, na hora de mencionar por extenso, né? É uma coisa grave, né? Então, na hora que às vezes tem aquele professor que dita o problema para os alunos, né? Aí ele vai falar, aí o professor já pensou, fala 2x, aí o aluno ele vai entender que é 2x. 2x dessa forma aqui, ó. Vai entender que é 2x dessa forma aqui, tá? Então, o que acontece, né? Que na verdade é 2 elevado a x, que é totalmente diferente, tá bom? Então tá aqui, pessoal, ó. Eu usei isso aqui para poder retificar, né, corrigir, né, esses erros, beleza. Então tá, a gente fica até mais aliviado. Então vamos dar então continuidade, que é o seguinte, né? Vamos dar aqui então continuidade a respeito de a gente resolver aqueles problemas, né, de aplicação. Então, como eu havia falado, quando o professor vai dar aula de logaritmo, como é que ele vai iniciar uma aula de logaritmo? Inicia com aplicações, primeiramente com aplicações, para mostrar como é que é. Assim, ó, gente, nós vamos ver um assunto agora em que envolve esses tipos de problemas aqui. Vamos resolver os problemas para depois a gente saber, a gente vai cair numa expressão e que depois a gente vai debater. E essas expressões vão ser usadas para poder a gente iniciar a nossa aula teórica do assunto que eu quero dar, tá? O professor pode até falar, olha, gente, o assunto é chamado logaritmo, mas vamos saber o que é. Mas antes de ele aplicar logaritmo, né, de ele iniciar a definição de logaritmo, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro fazer uma comparação, né, de uma equação exponencial com uma outra equação exponencial. Embora eu tenha feito isso na primeira parte, nós vamos ter que reforçar essa na segunda parte, tá? Então, vamos então fazer, a gente pode até fazer isso aqui. Vamos então fazer novamente, né? A gente vai fazer aqui, vamos pegar aqui os problemas primeiramente, tá? Vamos pegar os problemas aqui, vamos resolver aqui agora e depois a gente vai partir para... Aí o professor vai, depois que ele vai partir para definição e conceito, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar então aqui os problemas
direitinho, vamos ver aqui como é que é. Então, vamos assim, conforme a gente vai fazendo os problemas aqui, nós vamos recordando, né? Recordando assim alguns outros assuntos para poder o aluno ter base forte, porque o professor ele tem que ter essa estratégia, né? Que toda vez que explicar um problema, ele tem que falar não só dos assuntos, né? Que envolve aqui o logaritmo exponencial, vai envolver também outros assuntos, né? Vamos ver então, vamos ver como é que é. Sem delongas, né? Então vamos lá ver como é que é. Olha só, então vamos fazer então o seguinte, tá aqui, ó. O que que acontece? Tem esse problema aqui, tá bom? Olha só. Esse aqui é o problema, né? Vamos ver, problemas, né? De noções financeiras. Quando você olha um problema desse aqui, ó, de noções financeiras, então vamos lá. Vamos iniciar a aula de logaritmo, tá aqui, ó. Vamos pegar esse problema aqui. Aí o professor, ele pode pegar esse problema aqui, ele vai pegar esse problema aqui, ó, ele pode aqui, ó, fazer uma pausa no vídeo, ó, e copiar, ó. Ou ele pode fazer um print também, depois ele pegar um print, né, direitinho, e depois ele pode imprimir e enviar em sala de aula mandar para os alunos, né, mandar para cada aluno, né, entregar para cada aluno para poder resolver os problemas. Então, vamos começar com esse problema aqui. Vamos começar com esse problema e quando cair ali, você vai ver que esse problema, ele configura, ele sugere que você tem que usar logaritmo, tá? Então, vamos ver. Então, vamos começar aqui, ó. Então, tá aqui, ó, o problema tá aqui, tá lá, ó, tá? Beleza. Então, vamos ver. Aí, o que que acontece? Eu vou aqui ler o problema, eu vou ler aqui o problema e vamos fazer esse problema aqui, que você vai ver que ele sugere que você faça ou uma equação exponencial ou uma equação logarítmica, tá? Então vamos lá, vamos ver o que que acontece aqui. Se a gente for pegar esse problema aqui, vamos pegar aqui a canetinha, vamos lá então resolver, né? Porque ele fala assim, ó. Vamos ver o que que diz aqui, ó. Ele fala assim, ó. Uma pessoa aplicou a importância de R$ 500, aí tá lá. Aí o professor tá lá, ó. Ele vai colocar aqui R$ 500. Pronto. Pronto, ó, ele vai colocar aqui R$ 500, né? Então, o que que é? Vamos ver, pegar outra caneta, vamos lá. R$ 500. Em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5%. Aí tá lá. Aqui tá, esse aqui é o valor, vamos supor, esse aqui é um valor inicial, tá? Ele faz uma aplicação que é um valor inicial de R$ 500. Aí ele paga juros mensais de 3,5%. Então aí tem aqueles símbolos que usam. Por exemplo, quando se trata de problemas de noções financeiras, geralmente se usa aquela letra assim, ó, que é o I, né? I que simboliza, né? Que ele representa a taxa de juros, vamos dizer assim, 3,5%, ó. Tá lá. Tá aqui, ó, 3,5% no regime de juros compostos, né? Então, aí quando o professor está explicando isso, aí ele fala, ó, pessoal, vocês lembram quando vocês aprenderam lá no ensino fundamental, quando foi dado juros simples, juros compostos, vocês aprenderam isso? Porque esse é um assunto que se dá no ensino fundamental, né? Aí tem uma outra fórmula que usa, né, do juros simples, né? E tem dos juros compostos. Mas que também existe uma fórmula dos juros compostos que é usado, ele é representado na forma exponencial, né? É isso aqui é que vai sugerir você aplicar logaritmo, tá bom? Então vamos fazer esse mistério. Quando se faz isso, vamos dizer, fazendo isso dessa forma, no sentido inverso, dá certo? Dá. Por experiência própria, dá certo sim, tá, gente? Então vamos ver. Aí ele pergunta, quanto tempo após a aplicação o montante será de R$ 3.500? Então vamos lá. Ele pergunta o tempo. Tá aqui, ó. Ele pergunta o tempo, tá aqui, tá? Quando o montante chegar a 3.500. Então, ó, quando ele chegar nesse montante, esse R$ 500 aqui que usa, né? No caso, a aplicação, que é o valor inicial, geralmente a gente usa aquela letra C, como se fosse um preço de custo, né? Que é usado também para preço de custo, preço de venda, é a mesma coisa. Entrou em noções financeiras e você usa esses termos, preço de custo, montante, preço de venda, que o montante é como se fosse um preço de venda. Quem é comerciante sabe, trabalha com isso, sabe que você tem um custo, você começa com o valor inicial e você tem que, esse dinheiro tem que render. Aí chega lá, chega num montante que é o total, o valor total, né? Como se fosse um valor da venda. Então tá lá.
Aí você vai lá, coloca, ele está perguntando, ó, o montante aqui, né, que é o valor final, que é 3.500. Pronto, tá lá. R$ 3.500. Aí então, beleza. Aí quando você olha assim, o que que acontece, né? Quando você olha um problema desse, o que que acontece? Aí você entra naquele problema, naquela forma que você bota assim, ó, montante, tá lá. Aqui tá o montante, ó, montante aqui. Aí você coloca aqui o custo, tá lá, o custo, ó, multiplicado. Aí você vai assim, ó, aí você bota 1 mais I elevado a T, ó. Essa fórmula que você usa aqui, ó. Montante é igual ao custo vezes 1 mais o I, que é a taxa de juros, né? Elevado a T, que é o tempo, né? É o que o problema pergunta. Então, beleza. Quando você olha assim, o que que acontece? Você vai ver que o montante aqui que você usa, ó, tá aqui, é 3.500, tá aqui, ó. Aqui tá, ó, 3.500. Aí você usa o custo aqui, que é 500. Pronto. Tá aqui. Aí você vai assim, abre parênteses, vai ficar 1 mais o I, esse I aqui, que é 3,5%, gente, olha só, tem que ter muito cuidado, né? Então acontece muito assim de alunos, né? Alunos cometem erros grotescos, né? Que quando ele coloca assim, ele vê um valor que está em porcentagem, aí na hora que ele aplica nas fórmulas, né? Tem que ter muito cuidado, porque esse 3,5% não pode ser colocado 3,5%, ele tem que colocar na sua forma decimal. Aí o professor tem que recordar lá no ensino, recordando lá, gente, lá, lembra lá no ensino fundamental que vocês aprenderam que quando um valor está em porcentagem, quando você coloca numa fórmula, você tem que converter para decimal. Então você tem, quando você fala 3,5%, é como se fosse 3,5 dividido por 100. É a mesma coisa que falar 2%, 2 dividido por 100. Ah, 23,8%. Então é 23,8 dividido por 100. Aí você tem que dividir por 100. Aí quando você faz isso, quando você tem 3,5%, aí o professor tem que falar isso para o aluno. O professor tem que ser paranoico e ficar recordando isso com o aluno o tempo todo, né? Porque todo problema que agora você pega, que é muito contextualizado, problemas que você trabalha, mas isso não é só de hoje, não. Isso é de muito tempo, de muitos anos, né? Que tem que haver, trabalhar isso com os alunos em sala de aula, de desenvolver, não só aqueles exercícios simples, né? Resolver o exercício simples só para poder fixar o conteúdo, né? E depois partir para os problemas mais complexos de vestibular, de concurso. Ó, gente, vou botar agora uma questão para vocês, que isso aí cai muito em concurso, hein? Cai muito em vestibular. Não é fazer ensinar uma aula para poder fazer para a prova, porque isso é que é o erro, né? Quando o professor ele vai ensinar um assunto ali, ele vai, coloca aquele assunto ali e não pode dizer, ó, gente, eu vou dar isso aqui, vamos estudar isso aqui, porque isso aqui vai cair em prova, porque isso aqui é matéria de prova. Isso é uma coisa desanimadora. Tem que dizer assim, gente, vocês têm que aprender isso, porque isso assim vocês vão usar, isso aí acontece no dia a dia. Que isso aí são muito aplicados no dia a dia. Usa até para poder, em questão de medicamentos, o medicamento que vocês tomam, que eu tomo, que todo mundo toma, vamos dizer assim. Então, esses medicamentos, né, a quantidade, ele é tudo calculado, não é um cálculo que é feito à toa, né? Então, quando o médico prescreve ali um remédio ali, uma quantidade, aquela quantidade ali é uma quantidade, não é à toa, ela não é escolhida assim à toa, ela é aleatoriamente, aquilo ali é tudo calculado. Isso foi graças a quê? O logaritmo, o assunto de logaritmo, contribuiu para isso, né? Contribuiu exatamente para poder o remédio fazer um efeito de forma eficaz no nosso organismo. Isso aí é tudo calculado. É isso que o professor tem que botar na cabeça do aluno, tá? Então vamos lá. Voltando, né? Enrolei um pouquinho, mas vamos voltar. Então, 3,5%, então ele vai colocar, tá lá. Ele coloca aqui, ó, vou botar aqui mais para cá para poder ver, né? Ó, 3,5, aí vai botar assim, ó, 3,5, ó, dividido por 100, tá lá. Aí tem que recordar aquela propriedade lá de fração, aquela propriedade que faz fração que fala 3,5. Quando é dividido por 100, aí são dois zeros, né? Quando é dividido, a vírgula é deslocada para cá, ó. É deslocada para a esquerda, só que é deslocada duas casas, né? Se fizer isso, ó, uma, duas, aí vai ficar 0,035. Então é isso que o professor tem que ensinar.
tem que fazer recordar isso e o aluno não consegue esquecer, ele não vai esquecer nunca se fizer essa recordação através da resolução de problemas, que é o ideal para poder fixar a aprendizagem, tá? Então tá ali, ele vai botar aqui então 0,035 elevado a t, ó, pronto. Acho que deu, ó, deu para ver direitinho, tá aqui, ó. Então ficou a fórmula, ó, 500 vezes, ó, daqui, ó, 1 mais, aí, ó, o i convertido para 0,035, ó, 0,035 elevado a t, ó, tá? Tá aqui. Aí, beleza, ó, pronto. O que que acontece? Aí faz aquele processo de conta ali, né? Que o professor ele pode aproveitar para poder recordar na parte de operações matemáticas, né? Naquela coisa de, por exemplo, um lado está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. O aluno erra muito isso, ele vê que dois números se multiplicam, aí quando ele passa um dos números para o outro membro, para o outro lado, o lado direito, o lado esquerdo, sei lá, ele bota soma, diminuição. Tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Outra coisa que o professor aproveita e ensinar isso, recordar isso para o aluno, ó. Tá aqui, ó. Você vê que tem 500 aqui. Aí tem um número multiplicando, ó, por esse termo daqui. Então, entre esse termo aqui, ó, com esse 500 aqui, ó, com esse número, tem um sinal de multiplicação. Na hora que você passar o 500 para lá, ele vai passar, ó, tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Aí quando você vai pegar 3.500 dividido por 500, ó, passa para lá, vai ficar 7. Isso aqui é dica, tá, gente? É dica que eu tô dando, né, para poder o professor ele chegar em sala de aula e vai fazer de uma forma direitinho, né, mais organizada, tá? É só dando uma orientação aqui. 1 mais 0,035, então vai ficar, passando para cá, vai ficar 1, tá lá, vírgula 035 elevado a t, ó. Tá aqui, ó, tá? Eu peguei esse número aqui, ó, 1 mais 0,035 ficou 1,035 elevado a t, ó. Pronto, ó, já aprontei, ó. Pronto, tá aqui, ó. A expressão já está pronta, ó. Eu já aprontei essa expressão aqui, tá? Ó, já está pronta ela. Então, o que que o professor pode fazer? Ele pode deixar assim pronto, ele deixa incompleto por enquanto, né? Aí ele vai lá e ele parte para outro problema. Agora eu vou sugerir um outro problema aqui, tá? Para poder a gente fazer. Então, vamos ver outro problema? Vamos lá, então. Então, já fizemos esse daqui. Vamos lá. Pronto. Agora vamos pegar aqui um outro problema, ó. Peguei um problema de financeiro, vamos pegar um outro aqui agora, né? Vamos ver aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Pronto, ó. Vamos pegar esse aqui agora da medicina, né? Estou mostrando aqui para vocês, ó, aí tá lá. Aí o professor ele pega lá, ele mostra isso aqui, ó, pronto. Ele mostra esse problema daqui, ó, para aqui, ó. Mesma coisa, ele pode pausar o vídeo para fazer um print, ó. Aqui, ó, vê direitinho, ó. Pronto. Aí vira aqui, ó. Aí o problema continua aqui, né? Tá lá. Aquele problema do medicamento que eu fiz o comentário, né? Olha lá, ó, pronto. Tá lá. Você vê, uma aplicação do assunto logaritmo, né? Num problema de relacionar na área de medicina, né? Farmácia também, né? Medicina, farmácia, então vamos lá. Aí, vamos continuar, né? Vamos pegar aqui. Vou pegar outra caneta aqui melhor para ver se está escrevendo. Vamos pegar então essa daqui. Ó, vamos ver aqui. Ele fala assim, ó, pra vocês terem uma ideia como é que é, ó. Um paciente ingere um determinado medicamento que entra na corrente sanguínea e passa pelo fígado e pelos rins, né? Em seguida, é metabolizado e eliminado a uma... Aí você vê que nessa primeira parte tem a matemática ela faz uma ponta de interdisciplinaridade com biologia, né? Porque ele fala, o paciente gera um medicamento, aí entra na corrente sanguínea, passa pelo fígado, pelos rins, né? E o que que você aprende com uma questão dessa, né? Que você vê que você toma um medicamento, você consegue conhecer, você conhece por onde, a trajetória que o medicamento segue, né? Dependendo do medicamento, né? Você vê que esse cai na corrente sanguínea, né? Passa pelo fígado, pelos rins, né? E ele é metabolizado, né? Sofre reações químicas. O professor de matemática ele pode falar isso, né? Para poder incrementar mais a aula dele, enriquecer a aula dele, né? Com uma pontada de biologia, né? Então, é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo, né? Aí tá lá. Se o paciente, aí tá lá, ó, sofre uma superdosagem de um determinado medicamento,
cujo princípio ativo é de 500 miligramas. Então, você vê que isso aí, esse 500 miligramas se refere à quantidade inicial. Aí você tá lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, quantidade, tá lá. Eu vou colocar a quantidade inicial aqui, ó. Vou botar assim, ó. Quantidade, a esse símbolo aqui de inicial, que o professor ele pode recordar com os alunos, né? Lembrando, gente, aquele zerinho que a gente bota assim embaixo da letra, né? Que a gente vê muito em física, né? Aquele negócio de velocidade inicial, né? Você vê V inicial. Então, porque esse zerinho significa marco zero, significa que é o início, né? É uma coisa, qualquer coisa que se inicia, uma quantidade, uma velocidade inicial que se vê na física, né? Viu como é que é bom lembrar esses detalhes? Porque a gente tem que ser sempre paranoico, ficar sempre repetindo, e o aluno não esquece, né? Quantidade inicial, ele começou com essa quantidade aqui, ó. 500, daqui, ó, miligramas. Olha lá, começou com 500 miligramas, né? Aí a quantidade do princípio ativo que continuará no organismo após T horas, né? Aí ele tem a quantidade após T horas. Quer dizer, que T horas é essa, né? De ingestão é dada pela seguinte expressão. Ele já dá uma expressão fixa aqui, né? Ele dá uma expressão fixa ele bota essa expressão aqui, ó. Ele bota que, tá lá, a quantidade é em função do tempo, né? Ele bota 500, aqui, ó. Ele bota aqui 500, né? Vezes 0,6 elevado a t. Ele já bota, no problema, ele já fornece uma fórmula fixa, né? Talvez seja uma fórmula que é específica, né, para esse tipo de assunto de medicina, de medicamento, ele bota uma fórmula fixa, já fornece para a gente essa fórmula, né? Aí, com isso, é possível determinar o tempo para a quantidade de droga presente seja de 100 miligramas. Então, olha só, começou com uma quantidade inicial de 500 miligramas, né, do princípio ativo. E depois, após acontecer a metabolização lá dentro do nosso organismo, veio a quantidade final dela. Ó. É possível determinar o tempo para que a quantidade da droga presente seja de... Aí a droga já está com esse, ó, já está com 100 miligramas, quer dizer que o remédio fez efeito, né? Isso aqui é legal. 100 miligramas, pronto, tá lá. Aí o que acontece? Você, de posse de dados aqui, aí você vai lá na fórmula que o próprio problema te forneceu, ele diz assim, que essa aqui é o que é a quantidade, em função do T, que é a quantidade final, e aqui você tem, esse 500 aqui, ele corresponde à quantidade inicial, né? Então, no problema, em vez de ter... ele já colocou 500 direto aqui, né? Que é a quantidade inicial vezes 0,6T, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Você vai pegar a quantidade final, que é 100 miligramas, aí você vai botar aqui, ó, 100. Aí você vai botar 500 aqui, ó, 500 vezes. Aí tá lá, 0,6 elevado a T, né? 0,6 elevado a T, né? Então, vamos ver. O que vai acontecer? Ó, mesma coisa. Tá multiplicando aqui, ó, multiplicou. Pega isso aqui, passa para lá, ó, dividindo. Pronto, aí você vai botar 100, passa para lá dividindo, ó, 500, tá lá. Igual 0,6T. Ó, tem que ter cuidado, ó. Você vê que eu novamente, na hora de falar por extenso, eu falei 0,6T. Não, é 0,6 elevado a T, tá? Então, mediante a retificação que eu fiz, né? Então, já sabe, né? Que toda vez que for falar aqui, então tem que ter muito cuidado, né? Então, 0,6 elevado a T, né? Então, vamos lá. Né? Você vê que eu tenho que me policiar aqui na hora de eu mencionar por extenso, verbalmente aqui. Então, o que acontece? Aí você tem 100 dividido por 500, aí você corta os zeros, ó, aquele processo de cortar, aí vai ficar 1/5 igual, ó, 0,6 elevado a t. Pronto, já aprontei a expressão, ó. Eu já deixei ela pronta, ó, vou deixar pronta, ó. Mais uma, pronto. Mais uma. Então, o professor ele pode reservar uma aula, quando vai iniciar logaritmo, de fazer esses problemas. Aí, quando for na outra aula, dependendo, né, se der tempo, claro, né, dependendo do tempo de aula, ele vai dividindo as aulas, né? Isso aí nessa primeira aula aqui, vamos fazer só problemas práticos, para depois a gente
ver a teoria, explicar a teoria, volta para esses problemas. A aprendizagem vai ser bem melhor e vai ser mais rápida, né? A assimilação do conteúdo vai ser de uma forma mais rápida, né? E o aluno vai aprender, né? Ele vai conseguir aprender, tá? Então vamos ver outra questão aqui, vamos pegar outra questão. Ó, temos aqui da química e da geografia. Vamos então pegar da química e geografia, então vamos lá. Pegando aqui da química e geografia, então vamos pegar aqui outra folha aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui outra caneta aqui, vamos ver como é que faz. Vamos pegar aqui. Tá lá. Vou usar essa daqui, ó. Pronto. Tá aqui. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar química. Vamos pegar química? Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui é a questão de química, ó. Pronto, a mesma coisa, ó. Vamos lá. Pausa para fazer um print aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Vê direitinho, ó. Dá, né? Aqui, pronto. Então, fazendo a pausa, né? Tendo feito o print, então vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer agora essa questão aqui, vamos ver. Essa questão aqui, vamos ver como é que é. Vamos lá. Química, vamos ver, aplicação na química. Determine o tempo que leva para que 1000 gramas de certa substância radioativa, então vamos lá, 1000 gramas é a quantidade inicial. Tá lá, 1000 gramas, tá aqui, ó, 1000 gramas, que é a quantidade inicial, né? Tá lá. De certa substância radioativa que se desintegra a taxa de 2% ao ano. Então, vamos lá. Lembrando que esse negócio de porcentagem é o I, né, que se usa. Então, é 2%. O que acontece? Já aproveita, né? Já aproveita que já pega o 2%, já coloca na forma de decimal, né? Vamos colocar na forma de número decimal. Porque 2% é 2 sobre 100. Então, você está lá, ó, 2%, 2 sobre 100. Se sempre fizer praticando esse tipo de exercícios, né, que tem negócio de taxa, aí pega 2%, já converte, né? Se você toda hora praticando, né, o aluno não consegue, ele não erra, ele não vai errar. Ele vai ficar viciado de querer pegar essa porcentagem e converter para poder jogar na fórmula, tá? Então, vamos lá, 2%, 2 por 100. 2 por 100 vai ficar, se você fizer, né, andar 2 casas para a esquerda, ó, 1, 2, vai ficar 0,02. Pronto. 2%, que é 2 sobre 100, que dá 0,02. Tá lá. Beleza, né? Então, vamos ver o que acontece. E, vamos lá. Utilize a seguinte expressão. No problema aqui, ele já me fornece a fórmula. Ele bota o quê? Né? Que é a quantidade final. Aí ele coloca a quantidade inicial. Aqui, ó. Quantidade inicial vezes E elevado a menos RT. Quando olha assim, parece até que é complicado, né? O aluno olha assim, nossa, parece que é uma coisa complicada. Não é complicado, de maneira alguma, né? Não é complicado porque iniciando a aula de uma maneira eficaz, né? Usando um método de ensino, né, inovador, não fica difícil, tá? O que acontece, né? Em que Q é a massa, né? Q é a massa da substância, sendo que esse aqui é a massa final e esse aqui é a massa inicial. Aí tem esse E aqui elevado a menos RT, né? Tá lá. Aí o professor ele pode dizer que quando apareceu essa letra E, aí ele pode dizer para os alunos, ó, gente, essa letra E aqui, depois vocês vão ver um assunto dentro de logaritmo que é chamado logaritmo neperiano, né? Que usa essa letra E, tá? Que é chamado logaritmo neperiano, né? Então, nós vamos ver no decorrer aqui de como é que é isso, tá? Mas o raciocínio é o mesmo na hora de resolver os problemas, né? De fazer os cálculos e tudo, tá? Então, vamos lá. R é a taxa, então tá aqui, ó. O R aqui que ele bota é a taxa. Então, aí eu vou ter que fazer uma correção. Eu coloquei o I, né? Que o I geralmente é o símbolo usado para taxa. Em vez de o I, eu vou colocar R. Pronto, eu coloco R aqui, tá? Tá ali, coloquei. Tempo T é o tempo em anos, que é esse T aqui, é esse Tzinho que tem aqui, ó, tá? Esse T aqui, ó. Pronto. Agora vamos ver como é que faz? Vamos fazer a montagem do problema. Então vamos lá, você tem aqui a montagem. Você tem Q inicial é 1000 gramas, aí tá lá, ó, cuidado.
Tem que ter atenção. Se a quantidade inicial é 1000 gramas, você vai colocar aqui no lugar desse aqui, ó. Tá? Você vai colocar 1000 aqui, vezes E, menos R, né? Cuidado, você não vai colocar o 2, não, em forma de porcentagem, não. Você vai colocar ele na forma decimal dele, que é 0,02, vezes T, né? Vezes esse T aqui, ó. Pronto. Tá lá. Esse Q aqui, ele fala aqui que é 200, né? Começou por 1000 gramas. Ele forneceu aqui no problema que se desintegra a taxa de 2% ao ano, reduz-se a 200 gramas, que é a quantidade final, que é esse 200 aqui, ó. Pronto. Viu? Que dica boa, né? De como você pode iniciar logaritmo, só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Novamente, lembrando, ó. Você vê que aqui é uma multiplicação, ó. Bem aqui. É o 1000 multiplicado por essa expressão toda. Como tem a multiplicação aqui, você vai pegar esse 1000 aqui e jogar para lá. Jogar para cá na forma de divisão. Aí você vai lá, ó. 200 sobre 1000 igual. Aí você tem aqui o E elevado a menos 0,02T. Pronto, tá aqui, ó. Tá? 0,02T. Vamos ver. Tá aqui. Aí você vai fazer, né? Vai cortar aqui, ó. Corta os dois zeros aqui, vai ficar 2 sobre 10, né? Vai dar 0,02, tá lá, ó. Que é igual a E menos 0,02T. Pronto. Já aprontei outra expressão. Aí você vai lá, deixa assim, ó. Deixa dessa forma aqui. Pronto. Deixa assim, não vai adiante não. Aí você já vai para o outro problema, tá? Vamos ver. Então o professor ele pode reservar essa aula, né, o dia de aula só para poder fazer esse tipo de estratégia aqui. É a dica que eu dou, tá? Então vamos ver. Vamos pegar aqui, agora vamos pegar aqui agora finalmente a última, que é geografia. Vamos pegar uma questão em que se usa o logaritmo, né, na área de geografia, quando se fala de taxa de população, de crescimento populacional. Então vou mostrar aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó. Novamente, aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. Faz a pausa, faz um print, pronto, tá aqui, direitinho. Certo? Ótimo, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Em uma determinada cidade, então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Pegando outra folha aqui, ó. Pronto, gente. Vamos lá, então. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem aquela outra. Essa caneta aqui, ela tá boa para escrever. Acho que essa aqui. Vou pegar uma vermelha aqui agora, né? Vamos lá. Ó, em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano. Beleza. Vamos lá, 3% ao ano. Eu posso colocar o que? O I? Vamos ver, 3%. Que eu acho que nesse aqui ele não fornece uma fórmula fixa, não. Tá lá. Eu coloco I, 3%. Tá aqui, ó. Ao ano aproximadamente. Em quantos anos a população dessa cidade dobrará se a taxa de crescimento continuar a mesma? Você percebe que desse problema aqui, ele te forneceu só o I de 3%, tá? Então, isso aqui é uma questão que exige um pouco mais de raciocínio. Então, é um tipo de questão que também envolve de você ter conhecimentos algébricos, né? Que quando ele não te fornece um valor aqui, por exemplo, ele fala assim, ele deu a taxa de crescimento populacional de 3% ao ano. Aí, em quantos anos, ele está perguntando o tempo, em quantos anos, né? A população dessa cidade dobrará. Mas a gente fica, mas dobrará. Mas ele não me deu nem a quantidade inicial. Aí fica pensando, como é que eu vou resolver um problema desse? Imagina se uma questão dessa, que não é trabalhada em sala de aula, nas aulas normais, vamos ver que cai uma questão dessa num concurso, no vestibular, e que não foi trabalhada em sala de aula, e como é que o aluno vai fazer uma questão dessa, né? Ele vai ter dificuldade de fazer uma questão dessa, porque não foi trabalhado em sala de aula. Aí fica só naquela coisa de ficar fazendo exercício simples, né? Aquele exercício ali que fornece todos os dados e aplica na fórmula e faz a conta. Esse tipo já exige um pouco de raciocínio. Ele fala, reparou que ele não me deu ele não me deu a quantidade inicial da população e ele não me deu a quantidade final da população.
como aconteceu nos outros problemas, né, que você tem uma quantidade inicial e uma quantidade final. Aqui ele não me forneceu nenhum nem outro de quantidade. Qual é a estratégia que se usa o raciocínio? Aí a gente pergunta, a gente faz a pergunta para nós mesmos. Poxa, se ele não me deu a quantidade inicial, então eu vou ter que colocar na forma de... Vou representar por uma letra, porque eu não sei. Vamos dizer que a quantidade inicial aqui, ó, seja... Eu vou colocar um X. Eu vou ter que colocar um X aqui, que eu não sei. Aí o problema me diz que após anos, né, em quantos anos a população dessa cidade dobrará. Se a quantidade inicial é X que eu coloquei, a quantidade final dobrou. Então eu vou botar 2x. Pronto, tá lá, botei 2x. Se a taxa de crescimento continuar a mesma, continuar sendo de 3%, é uma proporção que segue, né? É seguir a mesma proporção, tá? O que acontece? O que eu vou ter que fazer aqui? Agora eu vou ter que pegar, aí a gente fica pergunta, qual é a fórmula que usa, qual é a fórmula que você usa aqui quando se fala de taxa de crescimento populacional? Essa fórmula que nós vamos usar é a mesma fórmula que se usa nas noções de problemas financeiros, tá bom? É na fórmula de problemas financeiros. Então, quando a gente bota aquela fórmula que é C, tá lá, aliás, desculpa, C não. A gente bota aqui montante, né? A gente bota o C, tá lá, vezes 1 mais I, tá lá, elevado a T, tá? Tá aqui, ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, tá? Então, é a fórmula usada para noções de problemas financeiros, tá? Então, vamos ver. O que acontece aqui? Você vai ver que o montante é como se fosse uma quantidade final, né? Que a quantidade final, o que ele me forneceu? 2x. Aí eu vou colocar aqui 2x. Aí esse C aqui, esse C, eu vou colocar x, que é a quantidade inicial, vezes 1 mais I elevado a T. Pronto, fiz aqui, ó. Então tá aqui. Eu coloquei 2x igual, ó, quantidade final, ó, 2x igual, quantidade inicial. Lembra? Eu não sei, então eu coloquei x, vezes 1 mais I, o I é aquela taxa, né, de 3%. Tá aqui, taxa de 3%. Elevado a T, que é o que o problema está pedindo, né? Então tá lá, o que a gente vai fazer? Novamente aqui, ó. Agora aqui vamos usar noções de conhecimentos algébricos, né? Reparou que aqui você tem 2x é igual a x. Reparou que esse x aqui multiplica por esse. Quando tem um sinal de multiplicação aqui, aí você pega esse x aqui e joga para cá, ó, né? Aí vai ficar 2x sobre x igual 1 mais I elevado a T. Tá aqui. Pronto. 1 mais I elevado a T. Reparou que acontece aqui, ó? Beleza? Ó? Você pega esse x daqui, você pode eliminar ele, ó, corta, né? Vai ficar 2. Qual é a conclusão que se tira, né? Se tira o seguinte, que o que você aprende numa questão dessa? Aprende que quando você não sabe a quantidade inicial nem a final, mas ele diz que entre um e outro é uma relação de dobro que dobrou, significa que você pode inventar qualquer número aqui. Por exemplo, se você colocar uma quantidade inicial, aí, poxa, eu vou colocar x, não, eu vou colocar 500. Pronto, coloca 500. Se ele diz que a quantidade final dobrou para, no caso, dobrou aqui, então foi de 500 para 1000, né? 500 vezes 2, 1000. Significa o quê? Qualquer número que você for usar, desde que ele diga que como é que foi essa proporção, né? Como é que foi que a população triplicou, quadruplicou, dobrou. Então, qualquer número que você coloca, na hora que você dividir, vai dar realmente um número. Por exemplo, deu 2, né? Ele correspondeu ao dobro. Se ele falar que triplicou, se você usa uma quantidade inicial e multiplica por 3, no final vai dar 3, vai dar 4, se for quadruplicar. Então, significa que você pode usar qualquer número aqui, pode inventar um número, e desde que ele diga, né, se dobrou ou triplificou, aí coloca a quantidade final.
Se dobrou, multiplica por 2. Se triplicou, multiplica por 3. Se quadruplicou, desculpa, multiplica por 4, né? Vai dar na hora que você for dividir, né, fazer a operação, vai dar realmente o 4, ou 3, ou 2, dependendo. Aqui deu 2, pronto. É isso que a gente aprende, né? Tá lá. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai pegar 1 mais i, peraí que eu fiz aqui, repetir aqui. Eu vou pegar 1, o i aqui, ó, 3%. Lembra como é que você tem que fazer? 3% é 3 sobre 100, vai ficar 0,03. Tá aqui, ó. 1 mais 0,03 elevado a t. Tudo isso elevado a t. Pronto. Tá lá. Já tá pronto, ó. A expressão ficou pronta. Tá aqui, ó. A expressão ficou pronta. Pronto. Tá lá, vê se acho que ficou direitinho. Ficou meio bagunçado aqui, mas deu. Ó, 2 igual a... Entre parênteses, tá, gente? Ó, tem que ter muito cuidado. Mantenha o parênteses, né? Não aqui como todos eles que a gente fez ali, os anteriores. Ó. 1 mais 0,03 elevado a t. Aí, o que acontece? Você vai pegar o 2, né? Na verdade, eu tinha que envolver nesse final aqui, ó. Porque você pode pegar 1 mais 0,03, vai ficar 1, aí vou botar aqui, ó, 1,03, ó, elevado a t. Tá aqui. Ó, eu somei, tá aqui, ó. Aqui eu somei, ó. 1 mais 0,03, aí ficou 1,03, aí elevado a t. Pronto, ó, já aprontei, ó. Essa aqui, na verdade, que eu tenho que envolver, tá? Não é essa aqui de cima, não. Ó, essa daqui. Bom, de qualquer maneira, está pronta. Eu não continuei. Eu não vou continuar os cálculos, tá? Lembrando que uma boa notícia aqui que eu fiz é que eu vou fornecer as respostas, né, dessas questões aqui, porque, lembrando, torna a repetir, a minha intenção aqui nas minhas videoapresentações é dar a dica, tá? É a dica de como o professor pode atuar, né? Aí, porque, como é o professor de matemática, ele vai pegar essas expressões e vai resolver. Pelo menos eu deixei pronto aqui. Outra coisa também que tem esses problemas aqui tudo, né? Eles fornecem, né? Assim, o logaritmo que eles fornecem, assim, eles dão aqueles dados, né? Que todo professor de matemática sabe, né? Perdão, que é, por exemplo, logaritmo de 2, dependendo. Geralmente que eles usam na base 10, como tem aquela tabela, né? Logaritmo de 2 na base 10, aí dá aquele valor. Logaritmo de 3 na base 10, logaritmo de 7 na base 10, né? Então, ele já fornece, já existe aquela tabela que o professor conhece, não vou ficar discutindo sobre isso. E resolvendo esses problemas, já tem aqui o gabarito, né? Que o professor, ele copia o gabarito aqui, que eu vou fornecer, tá? Esses gabaritos. E o que acontece? Então, ele pode continuar esse problema. Aí, volta a pergunta. Qual é a intenção de ser apresentado primeiramente esses problemas antes de apresentação teórica? E aí que entra em ação, o professor vai dizer assim, ó, pessoal, esses problemas aqui já estão prontos, tá aqui, ó, os problemas já estão prontinhos aqui, ó, vou parar aqui, vamos ver, imagina o professor falando isso em sala de aula, ó, vou parar aqui, depois a gente continua com os cálculos. Eu só vou continuar, mas antes vocês têm que aprender as propriedades de logaritmo. Pronto, aí entra a história da propriedade de logaritmo. Aí o que o professor vai fazer? Aí o que o professor vai fazer, né? Tá lá. Vamos ver aqui. O que o professor vai fazer? Uma vez que ele fala que já deixou prontos os problemas, né? O que ele vai fazer? Aí ele vai começar a fazer aquela definição, né? Aí ele vai começar. Então, turma, olha só. Vamos começar então, realmente. Então, tudo isso que eu falei para vocês, né? O professor falando assim, ó, com esses problemas aqui, parando aqui nessas expressões, ó, eu tô sempre repetitivo. Estou sempre repetindo paranoico para poder isso aí ser esse tipo de dica ser utilizado de uma maneira eficaz, né? E que a sua aula vai ser uma aula de qualidade, tá? Tá lá. Aí pronto. O professor agora já começa a falar de definição de logaritmo. Aí ele começa. Então, pessoal, aí ele fala assim para o aluno, ó, depois então a gente continua com aqueles problemas, deixa montado, tá? Aí ele vai lá começar a falar a respeito de logaritmo, ó, gente.
vamos começar, então, realmente, o que é logaritmo? Tá lá. Definição, conceito, né? Logaritmo, tá aqui. Aí ele começa logaritmo. E aí o professor pergunta assim para o aluno: gente, por que vocês acham que aqueles problemas que a gente fez, né? Que a gente parou ali, cada um parou, né? Só ficou na forma para resolver, parou na expressão. Por que acha que tem que se usar logaritmo, né? Primeira coisa que se diz, né? Quando você aí o professor pode falar assim para o aluno: vocês repararam que em todas aquelas expressões que nós formamos em cada problema tem é uma expressão exponencial, né? Igual de equação exponencial. Vocês perceberam isso e que a gente viu sobre equação exponencial? Porque para saber logaritmo, vocês têm que ter noção de equação exponencial. Então, é isso que reparou que toda vez que tem uma expressão que tem um expoente, sugere que tem que utilizar conhecimentos de exponenciação e agora vocês vão utilizar conhecimentos de logaritmo, mas para poder usar a definição, conceito e propriedades de logaritmo, a gente tem que agora dar uma aula teórica sobre logaritmo. Aí o professor começa com aquelas definições todas e depois ele começa aquelas propriedades todinhas que o professor já sabe, tá? Então, torna a dizer, a minha função aqui é só dar a dica, né? Não esqueçam disso. Aí, logaritmo, ele começa assim, mas ele vai começar a botar aquela expressão, aquela noção geral, aquela notação, né, de logaritmo, vai botar logaritmo de b na base a igual a x. Não, não é recomendável fazer isso. O que ele pode fazer primeiro é assim, que eu havia até falado na primeira parte. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Ele vai fazer assim, ele vai pegar 2 elevado a x, né? Ele vai começar com uma coisa simples, ó, 2 elevado a x igual a 8, como eu fiz. Aí ele vai fazer uma comparação, ele vai fazer ó, 2 elevado a x igual a 8. Aí ele vai pegar esse 2 elevado a x igual a 8, ele vai fazer uma comparação, que eu vou botar uma outra expressão aqui embaixo, ó. Eu vou colocar 2 elevado a x, igual como eu fiz na primeira parte. Ó, agora eu tô falando certinho, ó. 2 elevado a x igual a 5. Pronto, tá aqui. Tá lá. O que que acontece? Aí o professor ele pergunta assim, pessoal, em qual dos dois eu vou usar logaritmo? Aí ele mesmo vai, quer dizer, aí vai, ué, mas vou fazer uma pergunta dessa para o aluno, mas o aluno ainda não sabe o que é logaritmo, mas não tem problema. E qual dos dois eu vou usar logaritmo, né? Resposta, pode usar nos dois. O logaritmo, ele pode ser usado nos dois, né? Só que a equação exponencial, na equação exponencial, sem usar logaritmo, só pode ser feito nesse daqui. É isso que o professor deve botar. Primeiro ele deve botar os exemplos. Depois ele bota aquela coisa de logaritmo de b na base a igual a x. Aí daqui a pouco ele coloca aquelas restrições, como é que é? Que ele coloca, o b tem que ser maior que zero, né? Que é o logaritmando. Né? Aí, e a base, né, tem que ser maior que zero, diferente de 1. Aí começa aquela restrição também. E que o x, que é o expoente, que o logaritmo, por definição, é calcular o valor do expoente. Tá aqui. E o x pertence aos reais, ou seja, pode dar qualquer número pertencendo no conjunto dos números reais. Aí o professor lembra que é. Gente, vocês estão lembrando o que é conjunto dos números reais? Aí o professor ele tem que testar o aluno para saber se ele lembra o que é conjunto dos números reais. Aí envolve números naturais, números inteiros, né? É, envolve números racionais, né? Tá legal? E envolve também números irracionais. E todos pertencem ao conjunto universo dos números reais, tá? É assim que tem que fazer, viu? É assim que tem que dar essa recordação. Então tá lá, 2 elevado a x igual a 8. Quando você olha isso aqui, ó, 2 elevado a x igual a 8, aí, como eu havia resolvido, né? Lá na primeira parte, você pega 2 elevado a x igual. Você percebe que o 8 aqui, na hora que você fatora, aí você bota 2 elevado ao cubo. Aí o professor fala, ó, gente, lembra que eu ensinei isso aqui para vocês, né? Lembra disso? Conserva a base, né? Aliás, a base sendo igual, né? Conserva a mesma base, ó, para depois ela ser
ir para o espaço, né? Vamos ver. E igual os expoentes. Então, x é igual a 3. Tá lá. Pronto. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, tá? Isso aqui dá para resolver por logaritmo? Sim. Mas antes, vamos ver agora esse daqui. 2 elevado a x igual a 5. Aí vocês olham isso aqui. Aí o professor fala assim para o aluno. Pessoal, quando você vê 2 elevado a x igual a 5 aqui, ó, o que acontece? Como é que eu vou resolver isso aqui? Ué, mas como é que eu vou fatorar o 5? Como é que eu vou fatorar o 5 se ele já é um número primo? Aí lembrando que o professor tem que recordar o que são números primos, né? Porque quando você fatora os números, né? Quando se faz aquele negócio, fatoração de números, né? Vamos fatorar 58, vamos fatorar 65, vamos fatorar 1035, vamos fatorar, sei lá, um número assim. Na hora que você fatora, reparou que os resultados vão dar tudo números primos, né? E os números primos com seus expoentes, como acontece aqui, ó. O 8, você fatorando, ele vai dar números primos, mas deu tudo 2, né? Aparecendo 3 vezes, né? Então fica 2 ao cubo, pronto. Aqui o 5, aqui, como é que eu vou fatorar? Não tem como fatorar. Como é que eu vou resolver o x aqui na forma exponencial? Dessa forma não dá para resolver. Não tem como resolver. Qual é a solução que eu encontro? Quando a coisa complica, quando acontece isso, é aí que eu vou ter que usar, eu vou ter que pedir ajuda a um outro assunto que se chama logaritmo. Pronto. Aí o que o professor vai fazer? 2 elevado a x igual a 5, tá lá. Eu não posso fatorar o 5, não tenho como fatorar. Mas eu preciso resolver esse valor de x aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Aí, antes de ele continuar com isso aqui, ele vai lá e já começa a falar da definição e conceito de logaritmo. Gente, então o logaritmo é assim. Ele representa por log, tá lá. Ele representa lá o log, ó, tá aqui, log. Aí ele coloca o b, tá lá. Ele coloca o b. Ele coloca o a aqui embaixo, tá lá, que é igual a x. Ele faz isso daqui. Beleza. Mas aí o que acontece? Ele colocando dessa forma aqui, né? Antes disso aqui, ele fala assim: ah, mas se isso aqui está na forma exponencial, é sinal de que lá, quando a gente teve aula de função, de equação exponencial, junto com função exponencial, né? O termo geral da equação exponencial é a elevado a x igual a b. Tá lá. A elevado a x igual a b. Que esse aqui está na forma de equação exponencial. Então, ele está assim, ó, igual como esse daqui. Só que ele na forma exponencial, eu não consigo resolver o problema. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse a elevado a x igual a b aqui, já partir, converter a elevado a x igual a b na forma de logaritmo. Pronto. Ele vai colocar o log, aí o professor explica lá direitinho, né? Ele vai lá, lembrando, aí tem que saber, fazer o aluno saber que o a aqui, ó, ele fica aqui, embaixo aqui. O resultado b ele fica aqui, que é o chamado logaritmando, né? E o x, no sinal de igual, o x ele fica isolado, que é o expoente. Porque, conclusão que o logaritmo, calcular logaritmo, é calcular o valor do expoente. Né? Tá aqui. Perdão, o valor do expoente. Tá aqui, ó. Né? Tá aqui. Coloca nessa forma que o professor vai saber fazer. Pronto. Aí vai lá. Colocando aqui, ó, aí dá para resolver. Aí dá para resolver dessa forma, porque ele vai fazer assim. Aí ele vai pegar esse exemplo aqui, 2 elevado a x igual a 5, ele vai fazer como? Ele vai botar log, tá lá. A base é quem? É o 2. Vai colocar o 2 aqui, né? O 5, né? Aqui o 5, ó. Que é o b. Ele vai colocar aqui, ó, 5. Pronto, tá aqui, ó. Igual a x. Tá lá. Tá aqui. Aí, log de 5 na base 2. O que pode fazer aqui? Aí ele vai ter que, a partir disso aqui, pronto. Dessa forma que eu vou resolver, né?
O que que acontece? Aí, a partir disso aqui, ele já começa a explicar aqueles logaritmos, aquelas propriedades dos logaritmos, tá? E lembrando que o professor já, quando vai entrar nas propriedades de logaritmos, ele já tem que estar já falando começar a falar da tabela, daquela tabela de logaritmos, né? Que as tabelas lá de logaritmos, né? Eles ficam lá, né, cada valor, né, de logaritmo lá, ele está na base 10, tá? Por exemplo, quando fala assim, e como é que você vai ter uma tabela que fala assim, logaritmo de 5 na base 2, sendo que lá na tabela, né, geral, está os valores dos logaritmos que estão tudo em referência à base 10. Aí, quando o professor entrar na parte de propriedades de logaritmos, ele vai ver que uma das propriedades lá, ele vai falar aquilo tudo. Por quê? Aqueles problemas ali, que deixou ali para ser resolvido, o que, que acontece? Aqueles problemas ali, eles vão ficar naquela forma ali, até o professor explicar todas as propriedades de logaritmos. Uma vez que explica todas as propriedades de logaritmos, ele vai voltar para aqueles problemas ali, aqueles problemas, né? Desse aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. Pronto. Eu posso até pegar um deles aqui, tá? Eu não vou fazer todos, né? Eu não vou fazer todos aqui, mas o professor já vai saber fazer, tá? Eu vou pegar um deles aqui, né? Para poder aplicar, só para poder ter uma noção que o professor vai fazer. Tá. Olhando isso daqui, ele vai pegar uma das propriedades do logaritmo, que é mudança de base. Ele vai fazer a mudança de base. Isso depois, quando o professor explicar todas aquelas propriedades. Aí deixa aqui pronto, ó. O professor ele pode pegar isso aqui, deixa isso aqui pronto. Deixa pronto isso daqui, ó. Deixa pronto. Ele vai explicar todas as propriedades de logaritmos. Depois, quando explicar tudo, ele volta para esse aqui, volta e resolve o problema. E depois disso aqui, ele vai resolver os problemas, voltar para aquelas expressões ali dos problemas de aplicação. Olha que interessante, deu para entender direitinho? Então, olhando aqui, ele vai usar mudança de base. Ele vai fazer x, tá lá. Aí ele pode usar a propriedade de mudança de base. Ele vai pegar, qual é a mudança de base? Vou mudar para a base 10. Então vai ficar log de 5 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Pronto. Coloquei, ó. Eu converti para a mudança de base, né? Eu fiz a mudança de base para converter. Aí ele vai lá na tabela lá e vai dizer qual é o log de 5 na base 10? É o valor lá. Vamos lá, 0, alguma coisa, não me lembro. E log de 2 na base 10, tá lá na tabela. Aí pronto, fazendo o cálculo, ele vai dar o valor numérico do x. Tá aí? Ó, que beleza, né? Aí o professor feito isso, né? Tendo feito isso, o que que acontece? Aí ele vai pegar uma expressão aqui, vamos pegar uma aqui, né? Lembrando, né, que os gabaritos já, né, já são fornecidos, né? Tá bom? Já está fornecido. Tá aqui, ó. Vou pegar um aqui. Deixa eu ver aqui qual um aqui que eu vou pegar. Deixa eu ver um aqui. Ah, tá aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Ó, tá aqui. Olha só isso aqui, ó. Pronto, ó. Aqui, ó. Direitinho, ó. Pronto. Eu peguei esse aqui, ó. 1 sobre 5 igual a 0,6 elevado a t. Pronto. Vamos então, agora sim, vamos dar continuidade, né? Tá lá. Ele vai pegar logaritmo. É que eu falo, eu não consigo resolver dessa maneira. Tipo, qual é o expoente t, aquele expoente ali, que aí eu vou pegar 0,6 elevado. Aqui expoente é aquele para dar 1/5, que fica esquisito, né? Porque eu conseguiria resolver isso aqui se no lugar de 0,6 estivesse 1/5. Se tivesse a mesma base aqui, né? Eu saberia resolver. Imagina que tivesse assim, no lugar de 0,6, aí o professor ele pode falar isso. Pessoal, se aqui no lugar do 0,6 tivesse assim, 1 sobre 25, pronto, 1 sobre 25, uma coisa que eles já viram lá na equação exponencial. 1 sobre 25, aí pega esse 25 fatora, vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Logo, vai ficar 1/5 elevado ao quadrado. Aí o t vai ser igual a 2. Pronto. Agora, desse jeito, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer se as bases não são iguais? Pronto.
que eu vou fazer? Eu vou pegar o logaritmo aqui. Agora eu vou fazer aquela aplicação da definição em conceito que o professor já falou para os alunos, né? Aqui, logaritmo de b na base a igual a x. Lembrando, quem é, na verdade, o conceito de logaritmo? É o seu expoente. Então eu já faço assim, ó. Eu boto sinal de igual aqui, ó. Eu boto sinal de igual. O t eu já isolo ele, eu já coloco ele aqui, ó. T, pronto. Já coloco o t aqui, ó. Coloco o t, tá lá. Seguindo aquele logaritmo de b na base a igual a x, né? Boto o t, né? Lembrando, quem é a base? É 0,6, ó. Aí vou colocar aqui embaixo, ó. 0,6. 1/5, vou colocar 1/5 aqui, ó. Pronto. Pronto, ó. Converti para logaritmo já, ó. Pronto. Converti para logaritmo. Pronto, aí o professor ele vai pegar aquelas outras propriedades e vai resolver, tá? Pessoal, então, essa então foi a segunda parte, né, de como iniciar a aula de logaritmo, né? E foi um vídeo bem longo, né? Porque você vê porque logaritmo é uma coisa bem complexa, porque dar dicas de metodologia de ensino não é uma coisa, não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito complicada, requer, né, de muita organização, planejamento para fazer isso, tá? E eu espero que essa segunda parte, né, sirva, né, de uma boa dica para os professores, né, se quiserem dar essa sugestão de dar aula desse jeito, né, do como eu fiz, essa é a sugestão que eu dou, né, e que vai funcionar, o aluno vai conseguir entender. Então, dessa forma assim que se dá uma aula de qualidade, tá? Essa é a minha opinião, né? Segundo a visão do espaço docente aprendiz que eu criei, justamente para poder passar essa dica de metodologias de ensino, como é que o professor ele pode dar uma boa aula, como é que se inicia uma aula, sempre associando os assuntos teóricos com situações práticas e a fazendo no sentido inverso. Primeiro se dá a prática, né, para depois revelar a teoria que está relacionada com aquele assunto prático, tá? Pessoal, então valeu, então muito obrigado, um abraço e até lá.